está numa série de mensagens chamada Divina Opinião, o que Cristo pensa e diz sobre a igreja, e nós estamos estudando as cartas endereçadas às igrejas da Ásia, no Apocalipse, e hoje nós vamos continuar. Hoje é a penúltima mensagem dentro desse tema, mas eu desafiei os irmãos essa semana a fazer o quê? Quem lembra? Culto doméstico, né? Quantos fizeram? Levantam a mão aí, por favor. Olha aí, pode levantar bem alto. Olha que legal. Foi tranquilo fazer, sim ou não? Mais ou menos, né? Dependendo da... Mas, irmãos, eu fiquei muito feliz, eu recebi algumas fotos, eu sei de outras famílias que fizeram, né? E esse é o nosso incentivo maior às famílias. Isso vai continuar. Eu já fiz um estudo essa semana, vou desafiar você a fazer pela segunda semana consecutiva, né? Então, a minha ideia é que a gente possa ter esse tempo de comunhão entre as famílias, né? Então, que seja o nosso desafio a gente poder fazer esses estudos, meditar, a gente parar um pouco a nossa vida agitada, né, e ter um tempo de comunhão com a nossa família, ouvir o que Deus quer falar para a nossa família. Então, fica aí um incentivo para você, e também você que não conseguiu fazer essa semana, você tem mais essa semana, se Deus permitir, para que você possa assim fazer, ok? Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 ao verso 13. A gente vai estudar esses versículos nessa noite. Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 ao verso 13. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui pela nossa tela. Diz assim a palavra do Senhor: escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo o que você faz, abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que eu amo você. Porque você obedeceu a minha ordem para perseverar, e eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venha em breve, apegue-se no que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Vitorioso se tornará a coluna do templo do meu Deus, e ele será cidadão, da cidade do meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, o que diz aí? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento, a Tua palavra, Senhor. Obrigado porque é ela que fala aos nossos corações, e o Espírito Santo usa ela, Senhor, para falar conosco. E Deus, nós estamos aqui hoje estudando, vendo aquilo que o Senhor deseja falar para a nossa comunidade, para nós como cristãos, e que a gente possa estar com os nossos ouvidos sensíveis e abertos para ouvir a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Então hoje a gente vai falar sobre Filadélfia. E Filadélfia é uma igreja de oportunidades. Filadélfia tem essa característica, oportunidades. A gente ficou 2 semanas abordando sobre famílias aqui na igreja. Um foi o dia da família. Semana passada nós falamos sobre a história de Jacó e como Deus restaurou a família deles. Mas só para você lembrar, nós já falamos sobre algumas igrejas que João é endereçado a enviar cartas. A primeira delas, qual é? Quem lembra? Éfeso. Quem disse? Aurélio? Muito bem, Aurélio. Isso aí. O que a igreja de Éfeso tinha, Aurélio? Falta de amor, né? Depois, a gente falou sobre a igreja Esmina. Qual era a característica dela? Fiel até a morte. Depois nós falamos sobre a igreja de Pérgamo. O Aurélio sabe, né, Aurélio? Pérgamo, uma igreja entre a verdade e o
engano. Depois nós falamos sobre a igreja de Tiatira, que ela era uma igreja que era um belo jardim, tipo os girassóis que você está indo tirar foto lá, né? Mas ela tinha uma erva daninha no meio dela, que era Jezabel, né? E também nós falamos sobre, a última foi sobre Sardes. Qual era a característica dela? As aparências de engano. Ela tinha uma fama de que era viva, mas ela era morta. Então, muito bem, olha só que legal. Estrelinha para todos vocês e para o Aurélio, né, Aurélio? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre essa igreja de Filadélfia, essa sexta, mas é importante relembrar os irmãos de que essas mensagens em Apocalipse, ela tem o objetivo de ensinar a igreja de que Jesus, o Senhor e dono da igreja, nunca é pego de surpresa com nada que possa acontecer conosco e com a igreja, e que Jesus não se impressiona com os feitos que a gente faz ou que a igreja faz, mas o que Ele deseja ver de nós é o que o Alex falou no início, a nossa fidelidade. É ali, não é o que a gente faz na igreja, mas é a nossa vida com Jesus que Jesus conhece. Então os feitos não impressionam tanto Jesus, mas sim a fidelidade em meio às perseguições que as cartas aqui, que essas igrejas estavam passando. O tempo aqui dessas cartas não era um tempo tranquilo. O cristianismo não era uma coisa tranquila de você professar. Então, ser fiel aqui era ser fiel mesmo, ser fiel até a morte, ok? Então, Filadélfia, né? Filadélfia ela é uma das 7, da mais jovem das 7 cidades. Ela foi fundada por colonos. Mais uma foto bonita para você. Essa aí foi quando eu fui lá e tirei essa foto para vocês verem, né? Queria eu ter essa oportunidade, mas ela foi fundada sobre o reinado de Átalo II, nos anos de 159 a 188 a.C. E essa cidade estava situada num lugar estratégico, ela era a principal rota de comércio imperial de Roma para o Oriente. A cidade, então, ela era chamada de Porta do Oriente. Lembra que Jesus fala sobre porta, isso é importante. Mas olha que interessante, eu não sabia disso. A cidade de Filadélfia ela foi fundada por uma função muito específica. Filadélfia foi uma cidade fundada para ser uma cidade missionária, você sabia? Mas não missões como a gente sabe. Filadélfia foi fundada para ser uma missão, para ser uma cidade missionária e espalhar a cultura greco-romana para as vizinhanças. Então, quando essa cidade ela é fundada e ela tem esse objetivo, o que Jesus brilhantemente faz? Ele levanta uma igreja e agora ele diz para aqueles homens e aquelas mulheres que vocês serão missionários meus nessa cidade, mas não para espalhar a cultura greco-romana, mas sim o evangelho das boas novas. Então essa igreja é fundada para isso. Por isso que ela é uma igreja de oportunidades. Porque ela foi fundada com isso. Era uma cultura helênica, então da filosofia grega. Mas Cristo diz que para essa igreja, que Ele colocou uma porta aberta diante da igreja para ela não proclamar a cultura grega, mas sim o Evangelho. Essa cidade foi castigada por vários terremotos e as pessoas viviam assustadas pelas suas instabilidades. Por isso Jesus escreve que faria dela uma coluna firme. Mas é interessante que essa carta aqui, ela destaca 3 pontos, 3 símbolos muito importantes que eu queria estudar com você nessa noite. Aqui essa carta de Jesus para essa igreja, Jesus ele fala sobre uma porta, depois ele fala sobre uma chave e depois ele fala sobre uma coluna. São essas 3 coisas que Jesus deixa claro, e esses símbolos aqui, eles são muito importantes para aquilo que a gente precisa ouvir do Senhor nessa noite. Então, em primeiro lugar, a gente aprende aqui que essa igreja ela tem uma porta, o que diz aí? Uma porta aberta, né? Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Essa é a mensagem daquele que é o santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz, o que diz aí? Abrir para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Então essa igreja aqui, irmãos, ela é uma igreja que ela tem uma porta aberta, uma oportunidade aqui. E eu lembrei de uma história de um rei, que uma vez ele quis abençoar alguma pessoa. E ele, em determinado momento, ele botou uma pedra muito grande no caminho que dava para a sua cidade. E ele ficou escondido atrás de uma coluna,
observando a reação do povo com aquela pedra. E ele começou a ver que as pessoas, elas olhavam para aquela situação, mas elas contornavam. Muitas pessoas passaram por aquela pedra e elas contornaram a pedra. Elas não quiseram resolver o problema, mas elas contornavam. Outras pessoas fizeram o seguinte: elas reclamavam que o rei não tinha visto que tinha uma pedra no meio do caminho delas. Mas certa vez chegou um camponês. E esse camponês olhou para aquela oportunidade e falou assim: eu não posso ficar isento dessa pedra aqui. Essa pedra está atrapalhando todo mundo. Então ele larga as coisas dele e com muito esforço ele empurra aquela pedra, removendo aquela pedra do caminho. Quando ele remove aquela pedra do caminho, embaixo da pedra tem muito ouro. E tem uma carta que diz que foi o rei, é um desafio do rei para ele. O que a gente aprende com isso? Todo obstáculo que nós enfrentamos na nossa vida contém uma oportunidade para a gente melhorar a nossa condição. Então, se aparece alguma coisa na nossa vida, é uma oportunidade para que a gente possa melhorar. Embora a gente não saiba e não consiga entender muito bem isso, mas os desertos na vida dos cristãos são para quê, gente? Fala aí. Para nos ensinar e para avaliar o nosso coração acerca da fidelidade de Deus. Deserto é um lugar, as nossas provações e as dificuldades que o cristão passa, na realidade são para nos alinhar e nos recolocar na rota novamente. Para fazer ver o que está no nosso coração e para a gente ter um encontro com Jesus transformador. Obstáculos são para isso e essas oportunidades são para isso. Então aqui Jesus fala sobre uma oportunidade. O que Jesus quis dizer sobre essa porta aberta? O que será que Jesus quis falar sobre isso? Primeira coisa que a gente aprende aqui é que essa oportunidade é uma oportunidade de... O que diz aí? Salvação, né? É de comum consenso que aqui o significado na carta de Filadélfia, Jesus está falando sobre salvação. E a minha pergunta para você nessa noite ela é muito simples. Se você morresse hoje, você acordaria onde? No céu ou no inferno? São esses dois os lugares que você tem. E aqui Jesus coloca essa oportunidade de salvação. Olha só o que Jesus escreve para nós. Primeiro essa imagem, né? Que nos mostra sobre essas portas que o texto vai falar aqui. E existem essas duas portas. E Jesus, ele diz para nós o seguinte, né? Que o texto lá de Mateus 7 eu não coloquei aí, mas diz assim: entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla, e larga a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos que encontram. Então a primeira porta que Jesus abre para aquele povo, ali de Filadélfia, é a porta da salvação. Jesus queria mostrar para aquela igreja que isso eles tinham que ser na ponta da língua para responder. Se eles eram salvos ou não. Se eles eram salvos ou não. Agora, irmãos, vamos ser bem sinceros. A gente não está preocupado com isso. Não tem sido os temas das nossas pregações sobre salvação. Inferno, então, é agressivo. Mas é uma realidade, irmãos. É uma realidade. E Jesus aqui está chamando a nossa atenção para isso. Ou você entra pela porta da salvação, ou você está na porta da perdição. Uma das duas. E isso é muito importante. Aqui essas duas portas, ambas estão abertas. Uma se abre para um caminho amplo e movimentado, cuja descida é leve, terminando na perdição chamada inferno. A outra porta se abre para um caminho apertado e pouco povoado, cuja subida é sinuosa, íngreme e leva à vida eterna. O ensino de Jesus é simples, mas ele é obsoleto. Ele contrasta não apenas dois caminhos e dois fins, mas também duas portas. E ambas estão abertas, e ambas convidam, embora uma seja larga, a outra é estreita. Então nós precisamos entender isso. Mas, uma coisa muito interessante aqui, desse texto que a gente leu de Mateus. Fala que essa porta que dá para a salvação, ela é o que, irmãos? Estreitinha. O que Jesus quer ensinar com isso? Não passa dois. Sabia que não passa dois? Passa um por vez. A lição para nós é que, por mais que a gente ame, às vezes a pessoa que está do nosso lado, nós não podemos
salvar ele. Por isso Jesus fala o que então? Que nós precisamos falar dele, pregar o evangelho. Por isso que Jesus abre essa porta de salvação, para que a gente possa entender isso. A salvação, irmãos, em primeiro lugar, ela é individual. É individual. É a tua vida com Deus. E a partir disso, é que você pode pregar o evangelho para outras pessoas. Mas aquela linha que tinha, né, que algumas pessoas olhavam para aquele texto de Paulo lá que dizia, né, tu e a tua casa serão salvos, né? Não tem nada a ver. É que o evangelho ia chegar naquela casa por meio do pai, da mãe e por aí vai. Mas a salvação, ela é algo que Jesus está falando aqui. A Bíblia também deixa claro que não é uma simples porta. Não é uma simples porta. Essa porta tem um nome, essa entrada é a vida, e a vida eterna tem nome, e é Jesus. João 10 vai dizer que sim, Jesus falando, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto. Então a primeira porta que Jesus abre para essa igreja e abre para nós, é a porta da salvação. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, a gente não teria essa porta aberta. Não teria. Jesus nos deu esse presente, que é a salvação. E a segunda porta é uma porta que é muito importante para a igreja entender hoje, que é a porta da... O que diz aí? Boa noite, irmãos, tudo bem? O que diz aí? Entre parênteses, evangelismo. Uma realidade dura hoje em dia é a realidade que, sinceramente, nos pegamos preocupados apenas em nossa própria salvação. E aí, o Martin Guy vai dizer para nós que a menos que a nossa fé nos salve do egoísmo e nos leve ao serviço, certamente nunca nos salvará do inferno e nos levará para o céu. Ele não está alegando que são boas obras, não é isso. Mas ele está fazendo que nós sermos salvos nos levará ao serviço, ao evangelismo e falar do amor de Jesus para outras pessoas. Entende? Então você passa pela porta da eternidade, você entra na porta do serviço, da missão, daquilo que Deus quer fazer com as nossas vidas. A porta que se abriu na igreja de Filadélfia era uma oportunidade de propagação do evangelho no Império Romano. Todos os dias nos passam aos olhos e aos ouvidos oportunidades de evangelizar um amigo, um parente, um vizinho, e nós não aproveitamos. As angústias da cidade são como um grito de socorro dos homens carentes do evangelho. Jesus fala de uma porta de oportunidade para se pregar o evangelho. Jesus fala. Jesus nos dá oportunidades todo dia para a gente poder falar de Jesus. Irmão, qual foi a última vez que você... Hoje eu estou difícil com a caneta aqui, né? Ajudei. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Que você realmente dedicou tempo, oração, para falar de Jesus para alguém? Seja no mercado, seja no centro, seja na loja, seja na faculdade, seja no trabalho. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? De Jesus. Não é falar da tua igreja, não é isso, é falar de Jesus. Você realmente falou. Porque a gente, isso a gente tem, o que a gente faz? A gente resume falar de Jesus como? Vem na igreja domingo, 18 horas, a igreja é muito legal, o pastor lá joga a bola, faz cada golaço, né? Eu tinha que falar do meu gol, né, Rodrigo? Óbvio, né? Não é isso. É a gente falar de Jesus para as pessoas, é evangelizar. O problema é que a igreja brasileira, ela pegou o evangelismo e trouxe para dentro, quando na realidade o evangelismo é a igreja para fora. A igreja para fora. E talvez na sua cabeça pode ser assim, não, então a igreja tem que entregar panfleto, essas coisas. O que for, mas é falar, gente. E quando a gente se enche da palavra de Deus, a gente começa a compartilhar, a gente está fazendo missões aonde a gente estiver. Só que se você não se encher da palavra de Deus na semana, você não vai compartilhar nada. Nada. Você vai compartilhar outras coisas. Mas é falar de Jesus. É falar do amor dele. Toda vez que a gente está num trabalho, tem alguém na nossa frente que a gente pode falar de Jesus. A gente pode pregar o evangelho. É uma oportunidade que Deus nos dá. E eu desafio a igreja. Peça essa semana para Deus te dar uma oportunidade. Você vai perceber que você tem oportunidade todo dia de falar de Jesus para alguém. Todo dia. Quer ver um lugar que sempre aparece para mim? Caixa de supermercado.
caixa de supermercado é uma oportunidade. Em Santa Maria eu andava muito de Uber, eu falava de Jesus para todos os Ubers que eu entrava. E sabe o que eu achei legal, que eu fiz um estudo uma vez? A maioria dos Uber que eu falava de Jesus estava desviado da igreja. Sabia? E aí a minha oração para eles era qual? Volta para a igreja. Mas eu estava pregando lá, né? Não sabia. Então você pode, peça para Deus te dar oportunidades. Jesus vai te dar oportunidades, assim como deu oportunidade para essa igreja de falar do amor dele, né? Olha só os textos que a gente tem aqui. Quando Paulo ele fica 3 anos em Éfeso, olha o que ele diz. Quem pode ler para nós aí? 1 Coríntios. Um de cada vez, né? Se abriu. Obrigado, Caleb, né? Então, olha o que Paulo diz: se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Quando Paulo estava preso em Roma, apesar de ter um resultado tão fantástico, ele relata no Filipenses capítulo 1, mas olha o que ele diz aí também em Colossenses: orem também por nós. Interessante que Paulo não pede para ele, não pede coisa para ele. Paulo pede para quê? Para que se abra uma porta do Evangelho. E olha só o que legal, ele escreve lá em Filipenses: olha, quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. O que tudo aqui? Vamos lá. Prisão, açoites e tantas outras coisas, né? Tudo. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Então olha a visão de Paulo para isso. Paulo orava para que Deus desse oportunidades para que ele falasse de Jesus. Oportunidades. E essa é a segunda porta que Jesus abre para aquela igreja. Oportunidades de evangelismo. Charles Kingsley, ele tem uma frase que é muito legal: tenha prontas as suas ferramentas, Deus apresentará o serviço oportunamente. Oportunamente. Nós temos que estar disponíveis para aquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas. Só estar disposto e deixar Deus colocar as pessoas. Deus nos dá as circunstâncias e tantas coisas. Jesus fala. Hoje de manhã a gente estava conversando na IBD e eu lembrei de um fato muito engraçado lá em casa. Uma vez eu estava passando pelo quarto da minha filha, a Esther, a gente não tinha Helena ainda, e eu parei e fiquei ouvindo um pouquinho a Esther. A Esther estava falando de Jesus para as Barbies dela, para as Barbies, pregando o evangelho para toda a Mattel ali, né? Todas as Barbies. Até as princesas da Disney estavam naquele culto ali que ela fez, né? Ela estava falando de Jesus, chamando as Barbies de pecadora, mas estava falando, né? Entende? E é o que a gente precisa fazer. Ontem eu contei para os jovens que aconteceu uma coisa muito interessante nessa mensagem aqui. Eu estava, sexta-feira à tarde, eu estava terminando ela, e bem nesse ponto aqui, Deus ele fez eu parar o que eu estava estudando e escrevendo, e Ele me levou a algo que a gente não faz, igreja. Me levou a lembrar de algo que a gente não faz, que a gente não menciona nos nossos cultos, que a gente não tem na vida da nossa igreja. A gente não fala de missões, a gente não ora por missões, a gente não ora por missões mundiais, a gente não ora por missões nacionais, a gente não ora por missões estaduais. E a gente precisa ser incentivado a isso. E eu falei, é verdade, eu tenho que pedir perdão para a igreja porque eu não faço isso. E é uma coisa que nós vamos começar a fazer. Saber aonde nós estamos incluídos. Saber por quem orar. Tem missionários que precisam da nossa oração. Tem missionários que precisam da nossa doação. A gente precisa ser uma igreja que ora, apoia e investe em missões. A gente pode não ser um missionário
transcultural. Mas a gente pode apoiar essas pessoas que estão levando o evangelho em lugares em que a gente não levaria. Então Deus nos chama para isso, oportunidades de missão. A gente tem que voltar os nossos olhos para a nossa missão. E a nossa missão é pregar o evangelho em Naviraí e ser parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Amém? Bom, essa igreja aqui, irmãos, ela tinha 3 problemas. E não são repreensões. Essa igreja não tem repreensões. Assim como Esmina, essa igreja não tinha repreensões. Ela era uma igreja muito fraca. Uma congregação pequena, formada de crentes pobres e talvez escravos na época, fazendo com que tivesse pouca influência sobre a cidade. Mas isso não deteve o evangelismo daquela igreja. Havia oposição à igreja na cidade. Os judeus, chamados por Jesus sinagoga de Satanás, perseguiram a igreja. E no começo os crentes começaram a recuar. Então Cristo disse para aquela igreja: eu coloquei uma porta de incentivo, aberta para vocês. Então perseverem. E a ameaça da igreja, por fim, seria aquele momento apropriado para a igreja falar sobre evangelismo. Não seria um tempo para recolher-se e manter-se seguro em vez de avançar? Cristo diz não. Ele promete guardar a igreja e encoraja a cruzar de porta aberta sem medo. Então não basta ser uma igreja que guarda a palavra, mas é preciso proclamar essa palavra. É preciso anunciar a palavra. Então Jesus está dando essas ilustrações para nós. Que mesmo nos desafios, em todas as perseguições que a gente pode enfrentar, a gente precisa propagar o evangelho, proclamar o evangelho. Talvez, e muito talvez, você se posicionar hoje em dia em favor da palavra de Deus fará você perder amigos, fará você ficar excluído no seu trabalho, fará você perder várias coisas, até lucro muitas vezes. Mas é aí a sua fidelidade. É aí a sua fidelidade. Então, Jesus está dizendo isso para nós aproveitarmos. Eu achei interessante uma história que eu ouvi de um cientista chamado George Washington Carver. E o George Washington Carver, ele era um cientista que ele ficou conhecido mundialmente como alguém que descobriu muitas funções para o amendoim. Calma que você vai entender onde eu vou chegar, né? Ele descobriu muitas funções sobre o amendoim. E por ele conhecer muitas funções do amendoim, ele foi chamado para falar sobre o amendoim. Mas George Washington Carver, ele era um crente. E ele orava para que Deus desse oportunidades para ele falar do amor de Deus aonde ele fosse. E ele foi convidado para falar sobre o que, irmãos? Amendoim, era a área dele, a especialidade dele. E ele chegou lá e ele disse assim: eu aprendi tudo sobre amendoim lendo a Bíblia. E aí as pessoas não entenderam, falaram assim: como assim? Você veio falar de amendoim falando da Bíblia? A Bíblia fala sobre amendoim? Né? E aí George Washington Carver dizia o seguinte: a Bíblia não fala sobre amendoim, mas ela fala sobre o Deus que criou o amendoim. E por meio disso, ele falava do evangelho para aquelas pessoas. Oportunidades. Você pode falar. Vai chegar alguém na sua frente, no seu lado, vai dizer assim: eu tive um dia difícil, minha família está... O casamento está indo. É uma oportunidade de você falar do amor de Deus. E tantas outras portas que Deus vai abrindo, oportunidades. Então pregue, se possível pregue, em qualquer tempo, em qualquer oportunidade. John Stott, ele vai dizer para nós que a igreja precisa urgentemente de cristãos com zelo apostólico que considerem tudo como perda por Cristo e arrisquem a vida, o conforto, a carreira e a reputação por Ele. As portas abertas são muitas, mas há poucos para passarem por elas. Então, quais são as pessoas, irmão, que você tem evangelizado? Qual foi a última vez que você falou de Cristo para alguém, discipulou alguém, encaminhou alguém? Nós precisamos olhar para o nosso campo missionário, que é a nossa cidade, Naviraí. Nós precisamos orar e proclamar Jesus na cidade, fazermos isso quanto membros da igreja local aproveitam a oportunidade de seu trabalho, faculdade, escola, vizinhança, mercado, comércio. Então essa porta aqui que Jesus fala são oportunidades da salvação nossa e da nossa missão de levar o evangelho. Mas Jesus, ele não termina aí, ele fala sobre o que depois? Chave de Davi.
E aqui é interessante porque Jesus começa nesse versículo tendo consciência de que ele é divino, dizendo que ele é santo, que é um título que o Senhor dava a si mesmo no Antigo Testamento. Agora Jesus o assume com naturalidade e sem alarde. Ele não é apenas santo, ele é verdadeiro. E aqui a gente tem a chave de Davi. A razão, meus irmãos, pela qual a porta está aberta diante da igreja é que a sua chave, a autoridade da igreja é sobre quem? Jesus Cristo. Quem tem autoridade, a chave da igreja é Jesus. Quem tem a porta que abre a oportunidade de salvação e de missão é Jesus. E Jesus está falando isso para essa igreja. Eu tenho a chave, a autoridade. E aqui essa linguagem desse versículo ela é emprestada da passagem de Isaías 22. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia também, que é usada para se referir a um homem chamado Eliaquim. Ele foi um dos 3 mandatários escolhidos para negociar o reino de Judá com o assírio Rabzaque. Sem dúvida, isso se devia à posição de honra que ocupava no palácio. Ele havia sido nomeado administrador do palácio pelo rei Ezequias, e Deus lhe deu essa autoridade conforme o texto diz. Olha o que o texto diz. Vamos ver se vai. Deu. Então chamarei meu servo Eliaquim, filho de Uquias, para ocupar o seu lugar. Vestirei Eliaquim com as roupas oficiais que você usava e lhe darei seu título e autoridade. Ele será como um pai para o povo de Jerusalém e de Judá. Olha o 22. Darei a ele a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte. E quando ele abrir as portas, ninguém poderá fechá-las. E quando ele fechar as portas, ninguém poderá abri-las. Então, Eliaquim aqui é uma prefiguração, é uma prenúncia de Jesus Cristo. Porque Cristo é o cabeça da família de Deus, que é a igreja. Cristo é o verdadeiro administrador da igreja, de quem Eliaquim aqui é um protótipo. E ele foi fiel sobre a casa de Deus. Deus lhe deu toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus 28, Hebreus 3 fala sobre isso. E é ele quem tem a chave dos Hades e da morte, mas também da salvação e do serviço. Ninguém pode entrar até que Cristo tenha aberto a porta, tampouco alguém pode entrar quando ele a fecha. A chave aqui, então, desse texto é um símbolo da autoridade de Jesus. E aí uma confusão aqui, porque muitos pegam aquele texto que Jesus fala para Pedro, né? Dei as chaves do reino, mas Pedro foi usado por Deus para pregar o evangelho. Para quem? Lá em Atos, a pregação, uma das primeiras pregações que se convertem muitas almas é de quem? Pedro. Pedro prega. Depois, Pedro é usado pela imposição de suas mãos e de João que o Espírito Santo fosse dado aos primeiros crentes samaritanos. E foi através do seu ministério que Cornélio, que era gentil, e a sua casa fossem salvos. Mas as chaves agora estão nas mãos de Jesus. A lição para nós aqui, irmãos, é simples. A porta da salvação foi e ainda está aberta. Todo aquele que se arrepende e crer pode entrar, mas um dia essa porta será fechada. O próprio Cristo vai fechar, porque a chave que abriu ela vai fechar novamente. E quando ela fechar, ninguém poderá abrir. Tanto a admissão quanto a exclusão estão unicamente em seu poder. É em Jesus que tem essas chaves da vida, a chave da salvação. E eu lembrei da história de Noé. Eu amo Gênesis. Não sei se você, eu já falei várias vezes aqui que eu amo Gênesis, né? Mas a história de Noé me chamou muito a atenção essa semana. Lembrando disso. Porque Noé, ele nos serve de um exemplo tanto para o amor de Deus quanto a paciência dele. E a questão toda é que nós olhamos para a vida de Noé e nós lembramos, nós falamos sobre Noé ter uma fé de fazer uma arca no meio do deserto. E está tudo certo, é uma boa visão sobre Noé. Mas o que mais me chama a atenção é que esse texto, a história de Noé, ela fala sobre oportunidades. E eu sempre fiz a pergunta para esse texto de Noé, falando assim, por que Deus não deu para Noé uma arca pronta? Por que Deus não deu uma arca pronta para Noé? Eis Noé, toma aqui a arca, entra com a tua família, os animais, fecha a porta e ser feliz. Por que Deus não deu uma arca pronta para Noé? Porque todos os dias, enquanto Noé fazia a arca, era uma oportunidade para aquele povo se arrepender. Todo dia que Noé construía alguma parte da arca, era uma oportunidade para aquele povo conhecer do amor de Deus e da graça dele.
Ainda mais tendo o Novo Testamento, entendendo que a arca era uma prefiguração de quem? De Jesus. E hoje a gente pede às vezes, quando pede, que a gente quer que Jesus volte, mas Jesus não voltou ainda. E é uma oportunidade das pessoas se arrependerem e crerem no Evangelho. Porque quando Jesus aparecer, o que vai acontecer, irmãos? Vai ter chance? Sim ou não? Aí não vai ter mais. Como nos dias de Noé, Jesus vai dizer, né? Uns faziam isso, uns olhavam o jogo da Copa, outros iam para os girassóis, outros vinham na igreja, como nos dias de Noé. E essa é uma oportunidade que a gente tem. E é interessante porque a ordem de fechar a arca não foi de Noé. Olha esse texto aqui, quando os animais entraram, o que aconteceu? Então o Senhor fechou a porta. Haverá o dia então, meus irmãos, que não haverá porta de salvação aberta mais. Nos últimos dias, a maior preocupação no Instagram de muitas pessoas e até crentes tem sido sobre seres alienígenas, que estão desviando a acreditar nisso e a compartilhar isso. Mas nós somos lembrados que não existem outros seres, mas existe um outro reino. Existe um reino eterno. Existe um inferno eterno. Então, se você é um crente que está acreditando nessas coisas, cresça, amadureça. Pare de correr atrás dessas coisas, porque isso não é verdade. Essa teoria das conspirações que as pessoas adoram acreditar, isso não existe, não é bíblico. E a gente tem que se dedicar ao estudo da palavra de Deus para não ser enganado. A gente precisa focar os nossos olhos para isso. Olha o que Jesus vai dizer: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: nós comemos, nós bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou nas nossas ruas. O Senhor foi o nosso mestre. E ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. O que vai haver fora disso? Haverá choro, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. Vai chegar o dia, irmãos. Vai chegar o dia para isso. Jesus tem a chave da evangelização. Nós precisamos compreender a soberania de Cristo na realização de sua obra. Há portas abertas e portas fechadas. Quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. Não devemos nos fazer de surdos ao apelo de onde estamos situados. Todos os cristãos devem ser globais. Estou concluindo. No sentido de que estão fortemente comprometidos com o evangelismo mundial. Olha o que John Stott diz para nós. O trabalho do evangelismo não é responsabilidade apenas dos pastores e dos outros missionários, aqui ele quer dizer, né? Não é passatempo de alguns fanáticos. É um dever que recai sobre toda a congregação e sobre cada membro dela. Não só cada cristão é chamado a ser testemunha, mas cada comunidade cristã local é chamada a mobilizar seus membros para a missão. Todos nós somos chamados para fazer missões. Todos nós, no nosso bairro, no nosso trabalho, porque o tempo está acabando, irmãos, está acabando. E às vezes a gente fica preocupado com tantas coisinhas supérfluas, mas o tempo está acabando. E Jesus está abrindo essa porta de oportunidades para Filadélfia, para que Filadélfia revertesse a situação daquela cidade. Por fim, Jesus ele termina dizendo que a igreja vai ser uma coluna no templo de Deus. E aqui a lição final para nós é simples. Se nós renunciarmos a nossa vida ao caminho mais fácil, na próxima vida no templo de Deus, que é no céu, nós seremos colunas estáveis, imóveis, seguras e firmes. Se nos tornarmos peregrinos nessa vida, seremos uma coluna inabalável na próxima.
Aqui os terremotos da vida podem nos abalar, mas no céu estaremos tão firmes e sólidos como a coluna do santuário de Deus. Então, a minha pergunta para você nessa noite, em que porta você está? Na porta da perdição? Na porta do céu? Ou você que é cristão, você está nessa porta de serviço? Você tem permitido que Deus use a sua vida para que você possa falar do amor dele para outras pessoas? E aí, como eu gosto muito de músicas antigas, eu não pedi para o louvor cantar, mas eu trouxe a letra, né? Fica tranquilo. Não vou querer. Eu lembrei dessa música aqui que eu cresci com ela. Não sei se você vai lembrar. A Última Hora. Quem conhece esse hino? Olha aí, só os batistão mesmo, né? Só eles do tempo do Denorex também, isso aí, né? Mas o que diz lá? Ao findar, meu amigo, vida ou morte, amanhã. Meu amigo, minha amiga, amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. É hoje. Eu vou dizer uma coisa para você: se você está no muro entre ser crente ou não ser crente, você está mais perdido do que você possa imaginar. Porque o muro dá para a perdição. Não negocie a sua vida com Deus. Não ache que você é um cara legal, porque você é uma menina legal, que Jesus vai aceitar isso. Não vai. Até porque a gente não é legal. A gente é alvo da graça de Deus. O Filho de Deus precisou morrer numa cruz, sangrar numa cruz, ser torturado, morto, moído, humilhado por conta do nosso pecado. E essa porta só pode ser aberta porque dentro, no meio dela, tem uma cruz. É a cruz de Jesus.